Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual delas dará fruto, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Salomão nos ensina que a vida é cheia de riscos e de incertezas, mas também de oportunidades, e que devemos lançar o nosso pão sobre as águas, tendo fé e confiança em Deus, que no futuro colheremos muito mais do que aquilo que lançamos, do que aquilo que plantamos. Por isso, queridos, quero convidar você a lançar esse pão com fé, com gratidão e confiando que Deus está no controle de todas as coisas, de toda a situação. As contas da igreja aparecerão agora na tela e virtualmente você poderá fazer essa oferta. Enquanto isso, estarei orando e quero pedir que você me acompanhe nessa oração. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque mesmo diante dos riscos e das incertezas da vida, Tu estás conosco, controlando a vida de cada um de nós, nos sustentando e nos guardando. Por isso, Pai, eu quero agradecer, porque até aqui Tu tens nos ajudado e Tu não tens deixado faltar nada na nossa vida. Então, Senhor, abençoa a nossa semente, a semente que será lançada agora, através da nossa oferta, através da oferta de cada um de nós, Pai, nesse momento. Que nós venhamos, Senhor, a colher muito mais do que aquilo que estamos lançando, Pai. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de Ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos, te amarei para
sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Criaste por amor, por
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, povo de Deus, graça e paz. Espero que todos estejam bem, desfrutando da mais perfeita paz, apesar das circunstâncias difíceis, mas é possível sim, nós estarmos bem e firmados na rocha. Espero que você esteja aí com o seu coração alinhado com o Senhor, confiando, esperando por Ele, porque vale a pena nós permanecermos esperando pela provisão do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema da nossa reflexão, o tema da nossa meditação é Surpreendidos por Cristo. E nós vamos ler o texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Essa passagem ela é conhecida porque também ela é relatada por João. O Evangelho de João também relata, e nós já uma vez conversamos sobre isso. Não faz muito tempo nós falamos dessa situação no Evangelho de João, mas com um enfoque na ação dos discípulos. E hoje eu quero, a partir de Lucas, trazer essa passagem para nós, com um enfoque naquilo que Cristo fez, nas ações, na iniciativa de Cristo para com os seus discípulos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. A partir do versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo? Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até o versículo 49. Vamos orar? Convido você para, em concordância comigo, fazermos essa oração. Pai querido,
Louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos do acesso à tua palavra. Muito obrigado pelas facilidades que temos de ouvir, de aprender a palavra do Senhor. Eu oro para que nesse momento o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos faça compreender a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Abençoa a tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir de maneira que não apenas venhamos entender, aprender, mas principalmente aplicar à nossa vida. Nos ajude para que sejamos obedientes, para que venhamos nos submeter à tua palavra ensinada, aprendida a cada dia. Seja conosco, Pai, nesse momento. Abençoa esta palavra, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja reunida, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, nós vamos falar sobre uma das ações ou várias ações de Jesus para com os seus discípulos. Esse texto, o contexto aqui é logo após a ressurreição de Cristo. E é interessante, eu trouxe como tema para nós o fato da surpresa ou da ação de Cristo de surpreender os seus discípulos. Então, eu queria falar dos possíveis motivos, possíveis razões que levaram Jesus a procurar os seus discípulos, surpreendendo-os exatamente nesse momento. Por quais razões? O que você acha? O que vem à sua mente? Talvez você já tenha lido o texto, conhece a história, mas eu queria que você pensasse comigo nas possíveis razões, por quais razões, ou nas prováveis razões, por que Jesus procura os discípulos? Por que Jesus se aproxima dos discípulos? Então eu queria caminhar aqui pelo texto, para que a gente pudesse tirar aqui algumas lições preciosíssimas para a nossa vida. Lembrando que Jesus é sempre aquele que nos surpreende. Os discípulos estavam aqui vivendo num contexto bastante difícil pelos acontecimentos recentes, pelo que tinha acontecido, Estavam sobressaltados dos mais negativos sentimentos em sua alma. Eles estavam vivendo dias difíceis. Então Jesus chega, pronto, primeira razão, primeira provável razão, possível razão. Por que Jesus surpreende ou se aproxima dos seus discípulos? Foi para dar-lhes provas irrefutáveis e incontestáveis da sua ressurreição. O que Jesus queria dizer para eles era simplesmente que ele estava vivo. Isso é muito importante para os discípulos, essa verdade ela é fundamental. Nós, se somos discípulos de Jesus, você que é discípulo de Jesus, precisa entender que o nosso mestre, que o seu mestre, ele está vivo. Então essa seria a primeira razão por que Jesus, ele surpreende, ele aparece repentinamente ali no meio dos discípulos. Então era para que eles entendessem que Jesus estava vivo. Então ele dá provas. A gente vê aqui a preocupação dele, a maneira como ele chegou, A maneira como ele chega, as cicatrizes ali que ele mostra em suas mãos e nos seus pés, e ainda assim, mesmo com dificuldades de crerem, Jesus ainda pede alimento, pergunta se eles têm alguma coisa para comer, e ele come na presença deles. Isso para mostrar a eles que de fato ele havia ressuscitado. Então isso aqui é incontestável. E também, ainda nesse mesmo ponto, o objetivo era para explicar aos discípulos que todos aqueles acontecimentos, perseguição, sofrimento, morte e ressurreição, tudo aquilo ali fazia parte do que estava escrito na palavra do Senhor. Tudo estava ali registrado, como ele diz na lei, nos profetas e nos salmos. Ele faz uso das 3 divisões principais do Antigo Testamento, da Escritura hebraica. Então ele falando, olha, tudo que estava escrito a meu respeito era necessário que se cumprisse.
Então não foi nada fora do programa, nada fora do planejado, tudo aquilo ali estava dentro do que Deus estabeleceu e tinha estabelecido mesmo antes da fundação do mundo. Então ele traz essa foi uma das razões, foi para mostrar para os discípulos que ele estava vivo. Uma segunda razão que nós podemos aqui entender é que quando Jesus aparece, surpreende os seus discípulos com sua presença, era para conscientizá-los ou informá-los ou ministrar aos seus corações de que ele não havia desistido deles. Notem que os discípulos falharam covardemente. Não foi só Pedro que negou a Jesus, né? Todos ali o abandonaram, todos fracassaram naquela circunstância. Então Jesus, quando vem a eles, quando toma essa iniciativa, Jesus está trazendo uma mensagem para ele: olha, eu não desisti de vocês. Apesar do que vocês fizeram, apesar do fracasso de vocês, apesar das falhas de vocês, da covardia de vocês, eu não desisti de vocês. Então, entendemos que Jesus não desiste dos seus, ele não desiste daqueles que são seus escolhidos, daqueles que são seus eleitos, mesmo tendo inúmeras razões para fazer. Inúmeras razões Jesus teria para deixar-nos de lado. Pelo que fizemos, pelo que somos, mas ele simplesmente não desiste de nós. Talvez tenha passado na mente, com certeza, dos discípulos que o comportamento deles para com Jesus naquele momento significava o fim de sua missão. E muitos até tinham pensado já em desistir. Na verdade, essa era a mentalidade. João vai retratar sobre isso lá no capítulo 21, quando os discípulos estão decididos ali a voltarem para a sua vida de pescador. Vou pescar, e os demais eu vou também. Então ali eles estavam simplesmente voltando-se para a sua vida, simplesmente voltando para o que era anteriormente, desistindo daquela missão. Muitos têm desistido, muitos podem até ter desistido de você. Talvez até você mesmo tenha desistido de você, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de nós, muito menos do plano que ele tem para fazer, para concretizar em nós e através de nós. Esse texto nos mostra isso. Essa história, ou a história tanto relatada por Lucas, como também relatada por João, mostra que Jesus ele não desistiu dos seus discípulos. Então aprendemos aqui nesse episódio que nem todo fracasso, escute bem, preste atenção, você que está me assistindo, preste atenção, nem todo fracasso em nossa vida significa o fim de tudo. Talvez você esteja vivendo uma experiência de fracasso hoje, mas deixa eu lhe dizer que em Cristo, se você está em Cristo, se você é discípulo de Jesus, essa situação não é o fim para você. Ela não significa o fim, o final da linha, o ponto final. Esse texto nos mostra isso. Jesus chega para os discípulos e vem ministrar-lhes paz. Você vê que a primeira mensagem dele para os discípulos, a primeira surpresa ali, quando ele chega no versículo 36, o que ele traz? O que aparentemente seria uma saudação normal, mas isso era muito significativo para os discípulos, porque eles estavam precisando de paz. Jesus disse: paz seja convosco. Essa era a maior necessidade dos discípulos naquele momento, onde eles estavam vivendo num contexto de medo, num contexto de tristeza, de inquietação em suas almas. Eles estavam vivendo num calabouço de sentimentos negativos, sendo atormentados por esses sentimentos, e Jesus chega simplesmente para lhes trazer paz. Jesus chega e os surpreende com a sua paz, a paz verdadeira, a paz real, a paz que o mundo não pode dar, a paz que ninguém pode roubar do nosso coração. A paz que Jesus traz para nós, ninguém pode roubar de nós. Apesar das adversidades,
apesar das dificuldades que eu e você venhamos enfrentar, mas se Jesus trouxe paz ao nosso coração, essa paz não pode ser tirada, não pode ser roubada. E é interessante que Jesus aqui, ele não trouxe acusação, muito menos condenação aos discípulos pelo que eles tinham feito, muito menos nem lançou em rosto o comportamento deles, comportamento falho deles, não. Ele simplesmente ele disse, paz seja convosco. Ele veio para trazer encorajamento, conforto e, acima de tudo, a paz verdadeira. Nós temos ainda aqui uma outra possível razão, um outro possível motivo para a chegada de Jesus, foi que nós temos aqui, os discípulos recebem uma visita da graça personificada. Quando Jesus procura os discípulos, quando Jesus vem atrás dos discípulos, essa é uma atitude de graça, essa é uma atitude graciosa, essa é uma atitude que eles não mereciam. É sempre assim na história, foi sempre assim. Deus vem até nós, Deus nos procurando, Deus vindo até nós e ministrando graça. Então Jesus veio para ministrar graça à vida daqueles discípulos e certamente por uma razão bem óbvia, né? Ou seja, Jesus estava ali para ministrar-lhes perdão. Com certeza pairava pela mente dos discípulos, a gente pode inferir isso, que pelo que eles tinham feito, pela maneira como eles tinham reagido naquele momento difícil, certamente eles carregavam um sentimento de culpa. Deveríamos não ter feito isso, ou deveríamos agir dessa forma. Então certamente aquilo ali os atormentava. E Jesus, com sua presença, evidenciando graça, ele ministra-lhes perdão. É isso que Cristo vem. Quando ele vem até nós é para ministrar, olha, vocês estão perdoados pela atitude covarde que vocês tiveram para comigo, por terem falhado num dos momentos mais importantes. E essa visita dele é para trazer reconciliação e restauração, além de evidenciar, né, a poderosa graça do Senhor. Jesus veio também ali, né, nesse encontro com seus discípulos, para lhes capacitar a entenderem a palavra de Deus. Você vê no versículo 45, diz que Jesus lhes abriu o entendimento. Sem essa ação do Senhor, nós não temos condições de entender os seus propósitos revelados na sua palavra. Eu e você precisamos hoje pedir entendimento ao Senhor. Deus dá-nos entendimento. Fazer como os salmistas, como Davi falou por diversas vezes nos salmos: Senhor, dá-me entendimento da tua lei, faça-me compreender a tua lei, faça-me entender a sua vontade. Foi isso que Jesus veio. Jesus veio aos discípulos e abre-lhes o entendimento, lhes dá capacidade para que eles entendessem o que as Escrituras estavam dizendo. Sem essa ajuda, não temos condições nenhuma de entendermos os propósitos do Senhor, aquilo que está revelado em sua palavra. Jesus vem aos seus discípulos, uma outra razão, uma outra possível razão porque que ele os surpreende com sua presença, é porque ele veio lhes confiar uma missão. E que missão? Uma missão nobre, uma missão honrosa, uma missão gloriosa. Vê que no versículo 48 ele diz: vós sois testemunha destas coisas. Jesus se apresenta para eles, trazendo-lhes paz, mostra as evidências da sua ressurreição, dá-lhes entendimento da Escritura, explica a Escritura, faz eles entenderem e diz assim: olha, vocês são testemunha dessas coisas. E é interessante, Jesus veio comissioná-los. Uma das razões porque Jesus veio a eles foi para comissioná-los, para lhes dar uma missão honrosa. Imagine bem, os discípulos talvez tenham pensado que ali tinha acabado a missão deles, que não tinha mais como progredir, que certamente eles tinham falhado e que Jesus talvez pudesse convocar outros, ou então naquela missão eles não tinham mais a capacidade e a habilidade de dar continuidade. Mas enganavam os discípulos, assim como muitas vezes nós,
quando nós imaginamos que falhamos e que fracassamos naquela situação, quando nós imaginamos que ali é o fim, Jesus vem, nos surpreende e aquilo que era o fim passa a ser apenas o começo de uma grande e honrosa missão que ele tem na nossa vida. Foi assim com os discípulos. A obra estava apenas começando e de uma forma mais grandiosa e gloriosa. Para os discípulos, tudo aparentemente estava perdido, pois a morte de Jesus era o fim, não tinha como mais progredir naquela missão. Mas quando Jesus chama os seus discípulos para esta nobre missão, além de ministrar-lhes que não havia desistido deles, ou seja, ele diz para a gente que isso mostra o seu cuidado, isso mostra o seu propósito, quando ele nos chama, quando ele nos convoca, mesmo falhando, mesmo falhos, mesmo imperfeitos, mesmo pecadores como nós somos, mas o Senhor não abre mão de nós, porque um dia em nossa caminhada a gente tenha fracassado ou a gente venha fracassar. Jesus não desiste de nós e o texto mostra isso muito bem, mas Jesus chama-os, comissiona-os, dá-lhes uma missão, mas diz assim, olha, uma outra razão, vocês têm uma mensagem a qual vocês devem pregar. E aqui nós entendemos que os discípulos de Jesus, eles não foram chamados para falarem, para pregarem, para ministrarem o que bem quiserem. Não. Nós, discípulos do Senhor, não somos chamados para fazer aquilo que seja conveniente ou mais conveniente a nós ou ao público que nos escuta. Nós temos uma mensagem. Existe uma mensagem que foi nos designada para ser pregada e essa mensagem não pode ser negligenciada. E aqui ele diz no versículo 46, que mensagem é essa? E por que é essa mensagem que tem que ser pregada? Por que nós não podemos mudar a mensagem? Por que é essa mensagem dos discípulos? Por que a ênfase tem que ser nessa mensagem? Por que nós não podemos mudá-la? Qual é a mensagem? Versículo 46, veja só. Olha aí o versículo 46. E disse-lhes, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando com Jerusalém. A mensagem dos discípulos, a mensagem que Jesus nos deu a eles e a nós para pregarmos é de arrependimento. É a mesma temática de João Batista. É a mesma mensagem que eu e você precisamos pregar, especialmente nos dias de hoje. Arrependam-se. Arrependam-se, venhamos nos arrepender, venhamos nos prostrar diante do Senhor. E por que essa mensagem? Por que essa mensagem? Porque o nosso maior desafio, apesar de tantas dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje, tantos problemas, eu quero dizer que o maior problema, o principal problema, a maior dificuldade do ser humano ainda continua sendo o pecado, e com o pecado não tem outra maneira de tratarmos a não ser através de uma atitude de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para resolvermos o problema do pecado, para resolvermos essa situação nossa com o Senhor. Nós precisamos de arrependimento. Então é essa mensagem que os discípulos foram chamados a pregarem. Os discípulos foram chamados a pregar uma mensagem não de acordo com a necessidade do momento, com a necessidade emocional das pessoas, com o que o público deseja ouvir. Nós somos tentados a cair nessa armadilha de pregar o que as pessoas querem ouvir, mas isso está errado. O discípulo de Cristo foi chamado para pregar uma mensagem de arrependimento. Vivemos dias, é difícil, é desafiador pregar essa mensagem nos últimos dias, porque nós vivemos dias em que as pessoas se irritam quando ouvem a verdade. As pessoas ficam irritadas porque escutam a verdade. Elas preferem outras coisas.
elas preferem mensagens mais palatáveis, agradáveis ao seu ventre, à sua alma, à sua necessidade emocional. Então nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos fazer com que isso esteja fora da nossa responsabilidade. Nós não podemos esquecer de que resolver o problema dos nossos pecados continua sendo a maior e mais urgente necessidade de todo ser humano em todos os lugares. E só podemos, como eu disse, só podemos resolver isso através de uma atitude de arrependimento. Portanto, eu e você, discípulos do Senhor, você que é discípulo de Cristo, eu não falo aqui apenas para aquele que é pregador da palavra, mas para todo aquele que é discípulo de Jesus, todo aquele que já se encontrou com o Senhor, que foi surpreendido pela graça, que foi alcançado pela graça. Você tem uma mensagem a ser pregada, você tem uma missão, é pregar a mensagem, e a mensagem que você tem que pregar é de arrependimento. Nós precisamos dizer aos quatro cantos: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Essa é a mesma ênfase de João Batista, é a mesma mensagem, porque é a mesma necessidade. É disso que as pessoas precisam, arrepender-se. Ainda desse contexto das razões, as possíveis razões, no versículo 47, Jesus fala do raio de alcance, ou da esfera de alcance dessa mensagem. Essa mensagem, ela tem que ser pregada a todas as nações. Não é apenas a um grupo, não é apenas a um povo. Essa mensagem de arrependimento deve ser pregada a todas as nações, mas ele diz ainda que ela precisa ser pregada, ela deve começar por Jerusalém. Eu queria perguntar para nós, por que Jerusalém? Por que Jesus, ele instrui os discípulos a começarem com essa mensagem em Jerusalém? Nós temos aqui algumas razões. Primeiro, porque existia profecias, os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Obadias, Joel, Zacarias, eles profetizaram que a partir de Jerusalém sairia a palavra do Senhor para as demais nações. Então, assim, estava profetizado. Então, começava de Jerusalém. Então, por isso que tinha que começar ali. Por isso que a primeira mensagem, o evangelho tinha que ser pregado a partir de Jerusalém. Uma outra situação, porque em Jerusalém foi o palco. A estrutura, o fundamento para o evangelho começa ali em Jerusalém. E também pelo exemplo de perdão. Você vê que pelo que Jerusalém fez, ela poderia certamente estar fora da expiação ou do perdão do Senhor. Mas quando ele diz, começa por Jerusalém, ele está dizendo, olha, é para que seja exemplo para os inimigos. Nós estamos começando o perdão dentro de casa. O perdão ou a manifestação da graça, a mensagem graciosa está sendo começada, está sendo pregada a partir de dentro de Jerusalém. Isso para que eles entendam que Jerusalém também estava no contexto de necessidade. E, por fim, uma outra razão que nós vamos ver, que Jesus não apenas os surpreende, manifestando sua paz, trazendo graça, explicando-lhes a palavra, dando-lhes capacidade para entender as Escrituras, comissionando, mas ele também lhes promete capacitação. No versículo 49, nós temos que ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus jamais desafia alguém, Jesus jamais desafia qualquer um de nós para a obra, sem que antes tenha providenciado os recursos necessários para a execução dessa obra. Então, quando ele nos chama, ele já trouxe-nos a capacitação, e ele diz, olha, vocês são chamados para darem testemunho, serem testemunhas, vocês vão pregar arrependimento, mas vocês não vão fazer isso na base, vocês não vão fazer isso na capacitação de você. Talvez você fique assim pensando, como é que eu vou fazer isso?
Ah, é difícil para mim pregar, é difícil para mim falar essa mensagem, é difícil para mim testemunhar. É difícil quando nós pensamos a partir da nossa lógica, de uma ótica racional apenas. Jesus está dizendo que esse trabalho, esse testemunho, essa obra só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Eles precisavam ser revestidos de poder. E isso aconteceu lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, dando continuidade, quando o Espírito Santo foi derramado. E a partir dali nós temos esse revestimento de poder. Você que tem o Espírito Santo, você discípulo de Jesus e que tem esse Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, você tem o poder, você foi revestido e habilitado para fazer a obra de Deus. Você tem de Deus a capacidade para dizer às pessoas hoje: arrependam-se. E com isso fazer com que a nossa mensagem seja uma mensagem poderosa, porque nós vamos perceber que os discípulos, quando eles começam a pregar na direção do Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo, nós vamos entender o poder da mensagem, como que isso acontece, o que vai acontecer e o resultado dessa mensagem pregada no poder do Espírito Santo. Tudo o que eles deveriam fazer era através do poder do alto que viria sobre suas vidas. Deveriam aguardar o tempo certo para começarem a obra. Que lição extraordinária! Que lição extraordinária! Então nós temos aqui, finalizando, eu queria que nós pensássemos em algumas lições para a nossa vida. Quando Jesus chega para surpreender os seus discípulos, a gente entende que o Senhor faz assim. O Senhor é gracioso de vir até nós sem merecermos, falhos com nossas imperfeições, mas Ele vem até nós com sua graça, seu cuidado e com sua provisão. Isso o texto mostra que mesmo tendo fracassado, mesmo tendo falhado naquela situação, o Senhor não abriu mão dos seus discípulos e veio até Ele. Isso é um encorajamento para nós. Porque olha, se o Senhor não desistiu de nós, então nós não podemos desistir de nós. As pessoas podem até desistir de nós, mas o Senhor não desiste de nós. Então devemos sempre ter isso em mente. O Senhor não abriu mão dos seus discípulos, o Senhor não abre mão daqueles a quem Ele chamou. Uma outra verdade que precisa estar no meu e no seu coração como discípulo do Senhor é que o nosso Mestre, Ele vive. Nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Senhor que é vivo e que age e que é poderoso e que está operando na nossa vida, no nosso meio, na história, no mundo. Ele é soberano e isso tem que pairar sobre a nossa mente. Nós precisamos entender, amados, que os acontecimentos da vida precisam ser interpretados à luz das Escrituras Sagradas. E para isso, eu e você, nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Talvez você que está lendo a Bíblia, você que está começando na caminhada, não está entendendo muita coisa. Antes da sua leitura, dobre o seu joelho e humildemente peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você compreenda a palavra, como realmente ela deve ser compreendida. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem a ser pregada ao mundo todo. Você tem sido essa testemunha? Temos visto a ação do Senhor de confiar aos seus discípulos responsabilidades e que privilégios também. E privilégios. E nós, o Senhor confiou isso a nós. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, para pregarmos uma mensagem, não uma mensagem que a gente ache conveniente, adaptável à situação, não é isso. Nós somos chamados, eu e você, nós fomos chamados para pregarmos sobre arrependimento no nome do Senhor para a remissão dos pecados, porque as pessoas precisam ser perdoadas, elas precisam resolver o problema do seu pecado e somente através do arrependimento é que isso acontece. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que esta palavra esteja em nosso coração, que possamos crescer cada vez mais no conhecimento, na graça,
que a mão do Senhor continue sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós. Mesmo falhos, imperfeitos, muitas vezes, Senhor, entristecendo o teu coração, mas o Senhor não abre mão de nós. E assim como o Senhor foi até os discípulos, o Senhor vem até nós. E o Senhor trouxe ali restauração, reconciliação, graça. Eu oro para que também sobre as nossas vidas o Senhor esteja trazendo graça, renovo, consolo, conforto, para que possamos continuar a missão, para que possamos continuar a obra de acordo com a tua vontade. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada um dos seus filhos, cada família, Senhor, cada indivíduo, Pai, cada pessoa que escuta essa mensagem, que o Senhor esteja ministrando os seus corações. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Você já é discípulo de Cristo? Você já tem essa certeza no seu coração? Você já entendeu a verdade? Que você possa, nesta oportunidade, abrir o seu coração, chamar Jesus, convidar Jesus para ser o seu Senhor, para conduzir a sua vida. Eu oro para que nesta oportunidade você esteja entregando sua vida ao Senhor, se você ainda não fez isso. Você esteja se rendendo diante dele e se arrependendo dos seus pecados. O arrependimento é a porta que nos dá acesso à presença do Senhor. O arrependimento é a porta que nos dá acesso à vida eterna através do perdão dos nossos pecados. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família hoje, nesse momento e todo sempre. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.